Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Matheus Ferraz. Já sabe, curta, comente, compartilhe, se inscreva, ative os sininhos para não perder, melhor, ative o sininho para não perder as notificações. O tema do vídeo de hoje é filósofos pop, porque eles não vão lhe ensinar filosofia. Esse tema aqui no Brasil ele é chovendo molhado, porque praticamente quase todo filósofo que aparece na mídia brasileira é um filósofo pop, ou seja, é um não filósofo. E essas pessoas não ensinam filosofia. E o mais engraçado é que eles não ensinam porque as pessoas simplesmente não querem aprender. A filosofia que a gente vê aqui, geralmente, é muito mais ou uma ferramenta de propaganda política ou simplesmente aquela pílula de cultura que você precisa para parecer mais inteligente, parecer alguém mais legal e provocar aquela sensação de espanto nas pessoas, fazer com que elas pensem o quão inteligente é o fulano. Fulano é uma pessoa esclarecida, culta, mas aquilo deve surtir o efeito de um dom da natureza. Porque não é bom que as pessoas pensem que você estuda. Porque estudar é ruim, mas saber é bom. Você não pode denotar pela sua fala que você estuda. Você tem que fazer com que as pessoas pensem que aquele conhecimento veio da sua cabeça. Parece uma coisa contraditória, é mesmo contraditória, mas se você olhar o seu dia a dia, geralmente todo mundo gosta daquele fulano que tem curiosidades, informações interessantes, mas quando chega alguém que tem uma capacidade de associação desenvolvida e que traz aquelas análises que desafiam a inteligência das pessoas, elas não gostam. Elas acham estranho, elas chamam fulano de elitista, dizem que ele fala difícil, que ele é alguém inimigo das pessoas simples, que ele na verdade tenta esconder algo delas. Quando na verdade a pessoa desenvolve aquela análise, ela usa termos complicados porque o assunto que ela aborda exige o uso de termos complicados. Não é que você vai tratar de um tema e por uma por uma desnecessidade você usa termos complicados. Não, é porque aquela questão, mesmo que você fale em termos simples, ela é uma questão complexa. São coisas diferentes. Eu posso discutir um tema muito difícil de uma determinada disciplina sem usar um vocabulário rebuscado. E mesmo assim a pessoa não vai entender, porque não é uma questão de vocabulário no sentido gramatical, lexical. Não, é vocabulário no sentido filosófico. Determinados termos na filosofia, no direito, em qualquer área, têm sentidos diferentes. E o conhecimento desse sentido é o que é decisivo para você entender. Se você não tem um conhecimento daquele termo, não adianta eu vir aqui falar porque você não vai entender. Você não vai dominar o conteúdo da minha fala porque você não faz parte daquele campo. Você não compartilha os mesmos símbolos que eu. Você não compartilha as mesmas premissas. Então não vai dar certo de qualquer forma. E no Brasil, o exercício da atividade filosófica ele é por si complicado, porque em geral as pessoas no Brasil não gostam de filosofia e acham que a filosofia é algo prejudicial. Acho que a filosofia não é um bem e que vale a pena você persegui-lo. Elas acham que a filosofia é um obstáculo ao sucesso profissional, um obstáculo à ação. Por quê? Porque no Brasil as pessoas acreditam que o homem de ação é aquele que faz sucesso e é a única pessoa que vale a pena seguir, aquela pessoa que tem dinheiro, aquela pessoa que é pragmática, que despreza qualquer tipo de leitura, de cultura, de pensamento, de reflexão. Essa pessoa ela é vista como um pária. Vale a pena aquele sujeito pragmático que mesmo tendo uma formação deficiente, ele é alguém que fez muito dinheiro. Quando você poderia contra-argumentar facilmente que uma pessoa fazer muito dinheiro não é algo que depende apenas dela. E muitas vezes é fruto de um acaso. Se o fulano nascesse hoje ou nascesse em outra época, ele dificilmente seria milionário. Ele teve a sorte de nascer numa época propícia para o talento dele e aplicar esse talento. Mas isso não significa que essa pessoa tenha a capacidade de dar conselhos sobre situações gerais e específicas, melhor, situações gerais, ou seja, a pessoa não é capaz de abstrair da história dela aqueles elementos que são de caráter universal
e ao mesmo tempo ela não pode entender a circunstância daquela pessoa determinada que ela está tentando ajudar. Só para esclarecer o que eu acabei de dizer. Então vejam, essa pessoa ela pode dizer o que ela viveu, mas quem ouve precisa entender o que há ali de contingente e o que há de necessário, de essencial para construir uma carreira de sucesso, para ganhar mais dinheiro, para ser um intelectual, etc. E os filósofos pop, eles são inimigos desse conhecimento, por quê? Porque eles não trazem nenhum tipo de reflexão. O filósofo pop, ele é um sujeito preocupado em entreter as pessoas e não em apresentar a elas discussões árduas, questões que não serão resolvidas, deixá-las em um estado de suspensão. Não é esse o objetivo do filósofo pop. O filósofo pop, ele está ali para entregar uma espécie de fármaco, de dizer, fulano, a sua vida tá ruim, mas olha, a cultura é algo legal, é algo bom, vale a pena porque você é uma pessoa culta, então você vai pegar mais mulher, você vai ter mais assunto, você vai poder conversar com seu chefe sem parecer um caipira. Em vez de dizer, a vida que vale a pena é a vida que se examina a si mesmo, é a vida contemplativa. E a filosofia ela não necessariamente vai trazer prosperidade material, mas ela traz uma consolação, uma felicidade de um ser que realiza o seu fim, a sua entelequeia. Não é esse o objetivo do filósofo pop. Por quê? Porque o filósofo pop ele precisa se ater ao superficial, porque o público a que ele se dirige, o público que vai pagar pela palestra, não é o público especializado. Ou seja, o filósofo que queira exercer a sua atividade no sentido genuíno, ele precisaria criar o próprio público. Foi isso, aliás, que o Mário Ferreira dos Santos tentou fazer com as suas coleções e a sua editora Logos, não conseguiu. E o filósofo precisa criar o seu próprio público. E esse foi um mal que assolou muita gente. Pontes de Miranda, Gilberto Freire escreveu sobre ele lá na década de 10, final da década de 10, e dizendo que Pontes de Miranda não era um autor que tivesse público. Por quê? Porque Pontes de Miranda era um autor que escrevia sobre a teoria, e a teoria no seu grau máximo de abstração, diante de um público que é sedento pela prática, um público que gosta somente daquilo que é contingente, daquilo que é efêmero, daquilo que é passageiro. E como é que um autor como Pontes Miranda ganhava esses elogios, mesmo não sendo um autor talhado para o público brasileiro? E essa reclamação de Gilberto Freire, ela ecoou nas gerações posteriores, porque hoje quase não há leitores aptos de Pontes Miranda. Inclusive esse é um projeto até que eu quero mais para frente, continuar de uma leitura de Pontes Miranda e talvez de um comentário, de um diálogo com a obra de Pontes Miranda. Algo que muito me interessa, que acabou sendo interrompido por circunstâncias pessoais. Mas eu desejo no futuro retomar. E um filósofo pop não pode seguir esse caminho, porque ele é alguém que pensa no sucesso financeiro, ele pensa em vender cursos, ele pensa em vender palestras, ele pensa em ser alguém querido pela pequena burguesia. E a pequena burguesia não gosta de estudar, ela não tem tempo, ela não tem paciência para o estudo. E ela vai sempre exigir um conhecimento enlatado, conhecimento pronto, que ela possa simplesmente vestir da mesma forma com a roupa. Veste a roupa, aparece, tira foto, faz pose e depois joga aquilo fora ou deixa no guarda-roupa para usar depois. E essa visão extremamente utilitária do conhecimento é algo que está nos antípodas da atividade filosófica, que é uma atividade que exige toda a constituição do ser humano aplicada nela. Não é uma atividade que simplesmente você pode praticar em um momento e depois deixar de praticá-la. Não, o filósofo ele o é com todo o seu ser e durante todo o tempo. É preciso haver uma unidade entre o discurso e a ação da pessoa, que é algo até que Platão fala. Eu não vou me lembrar se é no Hípias Menor ou no Cármides, é em algum desses dois diálogos. E Platão fala exatamente dessa harmonia entre o discurso e a ação. E o filósofo pop, ele ao mesmo tempo que ele tem um discurso que é um discurso que estimula as pessoas a buscar o conhecimento, pela ação dele, ele acaba servindo
não como estímulo a que as pessoas leiam, mas sim como uma forma de o fulano dispensar a leitura do livro e usar aquele conhecimento ali com uma finalidade estranha ao filosofar. Vocês podem me dizer que isso não é culpa necessariamente do filósofo pop, eu até concordo, mas o fato dele estar ali e de ele usurpar o conhecimento filosófico e usando para ganhar dinheiro e como uma forma de promoção social, isso é uma traição da filosofia. E quem discorda de mim basta ler os diálogos platônicos que vai perceber na hora o paralelo que pode ser feito entre esse universo dos coaches, esse universo dos filósofos pop, esse universo das pessoas do marketing digital e o quanto elas são inimigas da filosofia e às vezes o são louvando a filosofia, o que é muito curioso. E me faz lembrar aquele famoso versículo bíblico que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor chega ao céu.